Olá, família abençoada! A paz de Cristo Jesus superabunde a todos. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou Esdras Rodrigues e hoje continuamos nossa série Os Segredos da Bíblia, onde exploraremos os segredos ocultos de Gênesis capítulo 15, um dos capítulos mais revolucionários e profundos de toda a Escritura, que esconde revelações surpreendentes que muitos leitores passam despercebidas por séculos. Este capítulo aparentemente simples contém uma cerimônia de aliança bizarra e sangrenta, promessas impossíveis e um ritual noturno tão misterioso que deixaria qualquer estudioso intrigado. Vamos desvendar 3 segredos extraordinários deste texto que transformarão completamente sua compreensão não apenas de Abraão, mas de toda a história da redenção. Pegue seu caderno de anotações e caneta e bora para mais um estudo surpreendente. O primeiro segredo: a aliança unilateral inédita. Gênesis 15 começa com uma das declarações mais reconfortantes de toda a Bíblia. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Esta introdução já nos revela algo extraordinário. Abraão acabou de realizar um feito militar impressionante, derrotando 4 reis poderosos. Logicamente, ele poderia temer retaliação, e é exatamente neste momento de possível medo que Deus aparece. Não com críticas ou mais demandas, mas com palavras de conforto. Não temas, Abrão. Mas aqui está o primeiro segredo que poucos percebem. O que acontece neste capítulo é absolutamente revolucionário na história das religiões antigas. Quando Deus diz, eu sou o teu escudo, ele está usando linguagem de aliança semelhante a tratados entre reis e vassalos no antigo Oriente Próximo. Porém, o que se segue viola completamente todas as convenções de alianças da época. Abraão responde com uma honestidade surpreendente: Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos? A mim não me deste descendência. Esta é uma resposta quase ousada. Abraão essencialmente questiona a promessa de Deus, apontando para a sua realidade. Ele continua sem filho. O herdeiro de sua casa é apenas um servo Eliezer de Damasco, e ele está envelhecendo. Em qualquer outra religião antiga, questionar uma divindade desta maneira seria impensável, um ato de blasfêmia que exigiria punição imediata. Mas a resposta de Deus é chocantemente diferente. Em vez de se ofender, Deus responde com ainda mais promessas. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sairá de tuas entranhas será o teu herdeiro. E então vem um dos momentos mais visuais e poéticos da Bíblia. Então o conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Assim será a tua descendência. Imagine esta cena: um homem idoso, sem filhos, sob o céu estrelado do deserto, sendo prometido que sua descendência seria tão numerosa quanto aquelas incontáveis estrelas. A magnitude desta promessa é esmagadora. E agora vem o verso que mudaria para sempre a história da redenção. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. O segredo oculto aqui, que Paulo
revelaria completamente apenas milhares de anos depois. É que neste momento foi estabelecido o princípio fundamental da salvação pela fé. Antes da lei de Moisés, antes da circuncisão, que só seria instituída no capítulo 17, antes de qualquer obra religiosa, Abraão foi declarado justo simplesmente por crer na promessa de Deus. Este é um conceito revolucionário que Paulo exploraria em Romanos e Gálatas, mostrando que o sistema de justificação pela fé não foi uma correção de curso no Novo Testamento, mas o plano original de Deus, desde o princípio. O segundo segredo, o ritual bizarro e seu significado oculto. A narrativa, então, toma um rumo surpreendente. Deus promete a Abraão a terra de Canaã, e Abraão pergunta: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? O que se segue é um dos rituais mais estranhos e enigmáticos de toda a Bíblia. Deus instrui Abraão a trazer vários animais. Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão, então, divide os animais maiores ao meio, colocando cada metade uma em frente à outra, formando um corredor sangrento de carcaças. Apenas as aves não foram divididas. Quando o sol se põe, um sono profundo e um horror grande e escuro caem sobre Abraão, e Deus faz uma profecia detalhada sobre o futuro de seus descendentes. Aqui está o segredo que a maioria dos leitores modernos nunca percebe. Este ritual bizarro era, na verdade, uma cerimônia de aliança bem conhecida no Antigo Oriente Próximo, chamada de cortar uma aliança em hebraico, Karat Beri. Quando 2 partidos entravam em uma aliança solene, eles dividiam animais e caminhavam juntos entre as partes, essencialmente dizendo que isso aconteça comigo se eu quebrar esta aliança, uma automaldição simbólica. Mas o que acontece aqui é absolutamente sem precedentes e revolucionário. O versículo 17 nos diz: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. O forno fumegante e a tocha de fogo representam a presença de Deus. E aqui está a revelação extraordinária. Apenas Deus passa entre os animais divididos. Abraão não caminha entre eles. Isto significa que Deus está assumindo unilateralmente toda a responsabilidade pelo cumprimento da aliança. Em todas as outras alianças antigas, ambas as partes tinham obrigações e enfrentavam consequências se falhassem. Mas nesta aliança, Deus está essencialmente dizendo: se esta aliança for quebrada, que eu seja dividido como estes animais. A responsabilidade é totalmente minha. Este é um conceito teológico revolucionário. Deus estabelece uma aliança incondicional, assumindo total responsabilidade por seu cumprimento. A salvação e as promessas de Deus não dependem da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Esta verdade seria plenamente revelada em Cristo, que na cruz tomou sobre si a maldição da aliança quebrada. O terceiro segredo, a profecia das 4 gerações e o tempo divino durante este ritual noturno. Deus faz uma profecia surpreendentemente específica. Sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão
e será afligida por 400 anos, e na quarta geração tornarão para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui encontramos o terceiro segredo deste capítulo, que revela algo profundo sobre a justiça e o tempo de Deus. Observe que Deus não apenas prevê o futuro cativeiro no Egito, mas também estabelece um cronograma preciso para o retorno à terra prometida, conectando-o com a medida da injustiça dos amorreus. O que poucos percebem é a profunda teologia por trás desta declaração. Deus está revelando que, primeiro, ele conhece o futuro com precisão absoluta, incluindo cronogramas específicos que se estenderiam por séculos, segundo sua justiça opera dentro de limites precisos. Os amorreus teriam tempo para arrepender-se antes que seu julgamento viesse terceiro. Os planos divinos frequentemente abrangem múltiplas gerações, exigindo paciência e confiança a longo prazo. Esta revelação é revolucionária. Deus está mostrando que sua justiça não é arbitrária ou impulsiva. Ele dá tempo para arrependimento, mede cuidadosamente a iniquidade e só age quando a medida está cheia. Ao mesmo tempo, ele está absolutamente comprometido com a justiça. O julgamento dos amorreus não seria evitado, apenas adiado. Isto resolve um dos aparentes dilemas morais do Antigo Testamento. Quando Israel eventualmente conquistou Canaã e foi instruído a deslocar os povos que ali viviam, não foi um ato arbitrário de um Deus tribal favorecendo o seu povo escolhido. Foi o julgamento justo sobre nações que, após séculos de paciência divina, haviam enchido sua medida de iniquidade com práticas como sacrifícios infantis e extrema depravação moral. Mais profundamente, este segredo revela como Deus entrelaça a história de redenção de seu povo com sua justiça perfeita sobre as nações. A escravidão de Israel no Egito, o Êxodo e a conquista de Canaã não foram eventos isolados, mas partes de um plano divino cuidadosamente sincronizado que abrangia séculos. Conexões surpreendentes com o Novo Testamento. As revelações de Gênesis 15 encontram seu pleno significado no Novo Testamento. Primeiro, Paulo cita especificamente Gênesis 15, 6 em Romanos 4 e Gálatas 3, como prova de que a justificação pela fé sempre foi o plano de Deus. Ele argumenta que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, mostrando que a salvação não depende de rituais ou obras da lei. Segundo, o ritual de aliança prefigura Cristo na cruz. Jesus, na cruz, tomou sobre si a maldição da aliança quebrada. Como diz Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Terceiro, a promessa de descendência numerosa encontra cumprimento duplo, literalmente nos israelitas e espiritualmente em todos os que creem em Cristo, como Paulo explica em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Quarto, o forno fumegante e a tocha de fogo que passaram entre os animais divididos prefiguram o Espírito Santo descendo como línguas de fogo em Pentecostes.
selando a nova aliança prometida por Jesus, aplicações transformadoras para a nossa vida. As revelações surpreendentes de Gênesis 15 têm implicações profundas para a nossa vida espiritual hoje. Primeiro, a justiça pela fé. Assim como Abraão foi declarado justo simplesmente por crer na promessa de Deus. Nossa justificação não vem de obras religiosas, mas da fé em Cristo. Isto liberta-nos da pressão de tentar ganhar a salvação através de nosso próprio esforço. Segundo, a aliança unilateral, o fato de que apenas Deus passou entre os animais divididos, nos mostra que nossa salvação depende da fidelidade de Deus, não da nossa perfeição. Isso nos dá uma segurança profunda em nossa relação com Ele. Terceiro, os tempos de Deus. Assim como Deus tinha um plano que abrangia 400 anos e 4 gerações, Ele opera em nossas vidas com uma perspectiva muito mais ampla do que a nossa. Isto nos ensina paciência e confiança quando não entendemos os atrasos ou desvios em nossa jornada. Quarto, honestidade com Deus. Abraão questionou Deus abertamente: como saberei? E o que me darás? Esta honestidade não ofendeu a Deus, mas levou a uma revelação mais profunda. Isto nos encoraja a sermos autênticos em nossas orações, expressando nossas dúvidas e perguntas. Quinto, a medida da injustiça. O conceito de que Deus espera até que a medida da injustiça esteja cheia antes de julgar, nos ensina sobre sua extraordinária paciência e também sua perfeita justiça. Isto nos ajuda a confiar em sua justiça, mesmo quando o mal parece triunfar temporariamente. Conclusão. Gênesis 15 é muito mais que um antigo relato de promessas a um patriarca hebreu. É uma janela extraordinária para o coração e os métodos de Deus, revelando princípios teológicos revolucionários que encontrariam sua expressão plena em Cristo. A justificação pela fé, a aliança unilateral e a perfeita sincronização entre misericórdia e justiça divina são conceitos que moldam toda a história da redenção. Quando compreendemos os segredos ocultos neste capítulo, nossa compreensão não apenas de Abraão, mas de toda a Bíblia e do Evangelho é profundamente enriquecida. Quando Abraão adormeceu naquela noite sob o céu estrelado do deserto, após testemunhar um Deus que caminhava sozinho entre carcaças sangrentas de animais, ele talvez não compreendesse completamente a magnitude do que havia testemunhado. Ele havia visto o coração do Evangelho. Um Deus que assume toda a responsabilidade pela salvação, que justifica pela fé e que orquestra com perfeição os tempos de misericórdia e justiça. No próximo episódio, exploraremos Gênesis 16, onde veremos como a impaciência humana tenta apressar as promessas divinas, resultando em complicações que reverberam até os dias de hoje. Não perca! Obrigado por acompanhar mais este episódio de Segredos da Bíblia. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com amigos que possam se beneficiar destas revelações transformadoras da Palavra de Deus. Medite nas Escrituras todos os dias e peça que o Espírito Santo lhe revele os mistérios maravilhosos que nossos olhos não conseguem enxergar. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio!